que ninguém vai ter acesso mesmo. Quem não gostar, que possa sair. Isso é verdade. Pessoal, a gente pode começar. Eu tenho aqui 15 perguntas que mandaram por e-mail, de quatro alunos. Aí eu queria ver se vocês que estão aqui presencial, se tem alguma dúvida referente às aulas, se tem alguma dúvida referente às campanhas, para a gente abrir. Eu já deixei a tela do Google Ads aberto aqui. Aí a gente começa por quem está aqui, e aí depois eu inicio aqui com as perguntas que eu tenho aqui na minha tela. Alguém quer tirar alguma dúvida ou algum tipo de estratégia? Vamos lá que eu estou à disposição. Doutor Diogo aí, nosso procurador lá de Espigão do Oeste, já está aí presente. Doutora Natasha, também. Às vezes, se tiverem dúvidas sobre publicidade, qualquer coisa relacionada ao curso, podem colocar, senão eu começo já com as perguntas aqui que eu tenho. Por mim, vai para as perguntas. Então, pronto. Aqui nas perguntas, doutor Wilson, vai surgindo as dúvidas, aí fica mais fácil. Tá, beleza. Joia, tá? Por mim também, doutor. Fechou, Boa noite então. para todos. Boa noite. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta foi da Juliana Almeida. Aí ela fez aqui 3 perguntas. A primeira foi: qual é a melhor opção? Estou começando agora, se eu inicio na advocacia autônoma ou se eu sou associado? Então, vamos partir de 2 premissas aí. Eu comecei como associado. Eu já estava em um escritório, fiquei por 4 anos como associado, e desde que eu comecei, eu sempre fui fazendo um escritório já por fora. Mas o escritório, quando você trabalha como associado, o que ele te potencializa? A questão de uma visibilidade um pouco já imediata, porque você já começa a peticionar, você já tem os clientes do outro escritório que você está associado, para poder começar o seu mercado de trabalho, começar em todas as suas ações, atos processuais, audiências, você vai começar a ser visto. Diferente se você for direto para a advocacia autônoma. Se você já tem essa perspectiva e acha que você vai conseguir engajar melhor, eu entendo que hoje é o melhor cenário para começar na advocacia autônoma. Se eu voltasse no tempo e tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 7 anos atrás, eu começaria na advocacia autônoma. Por quê? Hoje nós temos liberdade territorial, a gente pode advogar em qualquer lugar do Brasil. Hoje nós temos salas de apoio em OAB, cowork para alugar, para atender os clientes. Então, mesmo que você não tenha um escritório físico, não consiga investir agora nesse primeiro momento em um escritório físico, você consegue ampliar de uma forma muito bacana e atender os seus clientes com uma liberdade a mais em qualquer lugar, seja numa cafeteria, seja nos espaços da OAB, seja em escritórios cowork, ou até mesmo o grande potencial da advocacia, que é você ter parceiros. Por exemplo, eu tenho alunos aqui de dentro que atendem dentro do escritório, porque ainda não tem escritório físico. E o que eles fazem? Se fechar um contrato, depois ele vai pegar um percentual ao escritório. Eu não cobro nada para ele atender. E sim, se ele obtiver o resultado ali com o fechamento de contrato, então procure fazer isso. Se você tem esse perfil arrojado de conquistar clientes, se você já tem um network bacana, se já te conhecem de alguma área específica, que você já trabalhou como estagiária, ou que às vezes as pessoas já te procuram por algum problema, mesmo que seja generalista, primeiro momento, aquele momento que a gente está pegando de todas as ações, ainda não definiu uma área de atuação, que tem perguntas aqui, eu vou falar depois um pouquinho sobre nicho e área de atuação, como definir, mas você consegue, de fato, ampliar a tua rede de network com a advocacia autônoma. O problema que eu vejo do ser associado é que sempre você fica vinculado a uma pessoa. Por exemplo, qual foi o motivo de eu ter rompido essa parte da advocacia como associado para empreender no meu nome? Eu era conhecido como Wilson do escritório fulano de tal. E eu não era certamente o Wilson. Todo mundo conhecia, mas sempre vinculavam àquele escritório. Eu não tinha uma personalidade própria. E isso ali me incomodava um pouco. Porque eu ia para audiência, fazia pouquíssimas audiências, porque o CEO, que era o criador do escritório, é quem fazia a maioria das audiências, então isso me privava um pouco dessa visibilidade. E foi quando eu dei um boom e aí resolvi ir para a advocacia autônoma. Então, o que eu vejo de diferença nesse sentido
é que você pode, de fato, ter uma melhor alocação. Se você não tiver um perfil arrojado de imediato, vá para uma advocacia de associado. Se você não tiver essa condição, um network, se você já não conhecer pessoas e essa prospecção de clientes. Mas, se você tiver aí condições de manter um tempo até obtiver um retorno, porque a advocacia autônoma você não vai ter salário fixo, você não vai ter nenhum tipo de participação dos lucros, então é você e você. Não tem dia de semana, não tem feriado, do mesmo jeito que você pode folgar numa segunda-feira, você vai ter que trabalhar num domingo à noite, e essa vai ser a grande diferença entre você escolher. Mas se eu fosse optar hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu iria pela advocacia autônoma, porque o potencial hoje é gigantesco de conseguir resultados. Até se alguém tiver alguma colaboração ou alguma dúvida referente a isso, aqui já é o pessoal mais experiente, então acho que é todo mundo na advocacia autônoma já. Eu iniciei com uma sócia, mas também concordo que não dá muito certo, porque são perfis diferentes. Você tem que ser muito igual para você dar certo. E é Eu muito acho difícil. que não, hein? Eu não dei muito certo. Assim, eu vejo que quanto mais diferente for as pessoas, até ajuda. Por exemplo, minha irmã, que é minha sócia hoje, ela não tem perfil nenhum de estar em campo e oferecendo serviço, prospectando cliente, botando a cara ali no Instagram para aparecer. Ela é totalmente tímida. E ela cuida da parte interna, que é uma parte que eu não gosto de ficar fazendo, que é a parte de conferência, é a parte de leitura de publicação, é a parte de agendamento de prazo, que é o trabalho operacional. Então, casou muito bem porque eu tenho uma deficiência que é não gostar de uma parte e ela tem uma deficiência que ela não consegue se expor e conseguir. Ela não tem um network qualificado também, ela tem dificuldades em comunicação, então meio que casou. Então, eu acho que dá para trabalhar bastante isso. E sócios são muito importantes. Sócios são muito importantes, porque você ter um custo sozinho de imediato é bem ruim, mas se você amplia isso a duas pessoas ou a três pessoas, isso aí pode dar uma celeridade maior no engajamento do escritório. Eu penso dessa forma, pelo menos, né? Vamos lá. A segunda pergunta dela foi: como funciona o contrato de parceria entre advogados ou com clientes? E qual é a posição da OAB em relação a isso? Bom, a questão de parceria entre advogados, eu acho que hoje é o maior canal de lateralidade que você pode ter. Quando eu falo lateralidade, é o quê? É você ganhar de diversas formas na advocacia. Sair um pouquinho da caixa no sentido de que você só vai ganhar se você fizer ação. Mas é muito pelo contrário. Por exemplo, eu não atuo em diversas áreas do direito, porque eu não tenho expertise. E se eu for fazer uma ação daquela, às vezes vai ficar parado na minha mesa dias, meses, eu estudando um caso, eu estudando jurisprudências, para poder simplesmente fazer aquela petição. Quando eu posso trabalhar em parceria com um colega, ajustar os honorários de parceria, ter o controle total do cliente, porque é o que vai diferenciar parceria e indicação. Se é parceria, vocês vão ter que ter ali no contrato que vocês têm de vínculo quais são as obrigações, qual é o prazo que você vai determinar para que ele te passe as informações do processo, se vai ficar distribuído no token de um ou do token de outro para acompanhar as publicações, qual é o período médio que vai ter um contato para poder passar um feedback para o cliente sobre resultados ou decisões. Então, tudo isso vai delimitar. Tem uma aula específica lá dentro da universidade falando só sobre isso, e inclusive agora, para o novo lançamento, eu vou estar implementando os contratos que eu faço, então eu vou colocar modelos também. Tudo que a gente fala dentro do curso, a questão de manual do cliente e tudo mais, eu vou começar a colocar, eu já estou preparando todo esse material, vai ser um material auxiliar que vocês vão poder utilizar. Mas quanto à OAB, ela não pode determinar se eu tenho parceria com outros escritórios ou não. Ela não tem essa capacidade de me representar por eu estar fazendo parceria com outros colegas. Isso não é vedado no código. O que eu não posso ter é o nome em mais de uma sociedade no mesmo município ou filiais. Mas trabalhar em parceria, se você tem um contrato com aquela pessoa, não há problema nenhum, porque é um contrato entre as partes
que a OAB não pode intervir nesses casos. Então, assim, parceria é o poder. Parceria é a forma mais fácil, assim, de escalar a advocacia, e aonde você não precisa se preocupar, e aí é onde você pensa, eu não sou generalista, eu sou especialista, eu sou advogo na área tal, eu sou conhecido porque eu sou o melhor na área tal, mas isso não vai te trazer só clientes dessa área. Você vai conseguir atrair clientes por conta da sua visibilidade, por conta da capacidade de autoridade que as pessoas percebem em você. Então, essa é a grande diferença. Quando você trabalha em parcerias, clientes, no meu perfil do Instagram, por exemplo, o que eu uso mais, eu só falo para advogados. Mas diariamente tem pessoas fazendo parceria com o escritório, em ações de direito do consumidor, ou às vezes eu faço parceria com outros escritórios em áreas que eu não atuo, por exemplo, tributário, que é uma área que eu não atuo, mas vira e mexe aparece algum amigo que tem pai empresário para fazer recuperação de tributos. Então, isso tudo são formas de ganhar de forma lateral. É igual essas parcerias. Você não precisa ter parcerias só com advogados. Pensa numa situação, a doutora Natasha, que está aí, ela advoga na área de família. Ela tem o perfil destinado só à área de família. Ela advoga em outras áreas também, mas o posicionamento digital dela é nessa área. E pense assim, quando você vai fazer um divórcio, por exemplo, onde tem um bem e esse bem vai ser vendido. Você não precisa só ter parcerias com advogados, você pode, nesse caso, ter uma parceria com um corretor de imóveis, e você já intermediar e falar, olha, no divórcio aqui vocês vão vender o imóvel para dividir, ótimo. Eu tenho aqui uma indicação, que é de confiança aqui do escritório, parceiro do escritório, em que ele é corretor de imóveis. E ele pode intermediar já isso para a gente poder vender, vai ter a comissão dele e tudo mais. E você já vai ganhar a comissão desse corretor de imóveis. Mesma coisa no litígio quando se fala em inventário. No inventário vão ter bens, vão ter carros, vão ter isso. Você pode ter uma parceria com um garagista, ou um garagista de confiança, aonde o carro que vai ter que ser vendido ali, que pode ser fruto até para pagamento dos honorários antecipados, já desbloquear o bem de imediato, venda e tudo mais, você já pode ter uma parceria e ganhar também, não só os seus honorários, mas ganhar também sobre a venda dos produtos, a venda dos bens capazes de dar liquidez ao inventário ou ao divórcio. Então, pensem nessa lateralidade de como vocês podem fazer parcerias. A doutora falou aí, por exemplo, doutora Carla, referente a contadores. São parcerias muito interessantes também, que pode ter vários colegas que precisam, às vezes, de uma perícia contábil, às vezes precisam de indicação para imposto de renda, e você pode fazer uma parceria com ele e falar, olha, eu tenho muitos clientes aqui que estão evoluindo a questão da parte financeira, e eles me perguntam direto sobre advogado, vamos fazer uma parceria? Todo cliente que eu te mandar aqui, você vai anotando aí no seu caderninho. E aí depois a gente vai trocar em produtos, ou a gente vai trocar em percentual, de comissão, da forma que vocês tratarem e anexarem isso em contrato. Isso tudo é muito importante. Ter um contrato de parceria específico do escritório é muito importante, tá? Com as funções e tudo mais. Mais alguém tem alguma dúvida referente a essa parte de parcerias? Não? Então, vamos para a terceira pergunta dela. No início da carreira, o advogado tem dificuldade de saber como fazer prospecção passiva através de canetas, canecas e outros endereços com o nome do advogado. São considerados prospecção ativa e irregular? Qual é o entendimento da OAB? Bom, se você fizer com o intuito de melhorar sua marca, o que significa isso? Você ter a caneca lá para os seus colaboradores do escritório, todo dia de manhã ele vai lá, pega, chega e fala, mais um dia de trabalho aqui no escritório tal. E aquilo ali, o que acontece? Você, por exemplo, no perfil do escritório tem tantos seguidores. E aí o colaborador tem mais tantos seguidores, que ele já vai levar para um outro tipo de pessoa. E uma hora ou outra, quando alguém do perfil dele precisar, vai falar, poxa, eu vi que fulano tal trabalha em tal escritório, vou perguntar dele. E você incentivar esse seu colaborador a sempre estar postando nas redes sociais sobre a sua marca, porque a marca ela tem que ficar aqui nas pessoas. Para quando uma pessoa for pensar em contratar um advogado, você ser o primeiro nome, seja de qualquer área que ela esteja precisando, mas ela vai falar, opa, fulano de tal é advogado, a área dela é tal, mas eu vou ver se eu consigo tirar uma dúvida com ela. E aí você já traz
trabalhar em parceria com algum colega, se não for a sua área de atuação. Mas quanto a canecas, canetas, aqueles ímãs de geladeira, que já foi objeto até de decisões do TED aqui, tem que tomar muito cuidado na questão da distribuição. Se são clientes seus, você pode sim presentear um cliente seu que fechou procuração com você. Mas você tem que tomar cuidado na questão de para quem você vai entregar. Porque o que acontece muito, principalmente ali, eu vou citar um caso que teve recente da fiscalização da central de polícia. O advogado dava para um cara que vendia picolé canetas do escritório, ímãs de geladeira do escritório, e esse cara vendia picolé, ele distribuía na cidade toda. E aí se torna... Oi, pode falar. E quando é o delegado que dá o cartão para a família da vítima e para a família do preso? Aí tem que ir preso os dois. Ei, essa eu peguei hoje. Acontece. E eu sei até quem é a advogada. Se for lá da central, eu sei até quem é a advogada. Oi? É advogada, né? É exatamente, uma advogada. Eu não sei quem é, não procurei saber quem é. Eu sei quem é. E assim, é ridículo o que acontece lá. Tem um escritório que fica do lado, pelas portas do fundo, que um cara que não é advogado, para não correr o risco de ter, e a gente já fotografou tudo, eles abordam na saída do camburão. E já entregam ali o imãzinho e falam, ó, lá dentro você fala que tem um advogado que eles vão ligar para você. E aí eles fazem dessa forma, ou seja, tudo vai ser conforme o formato que você vai espalhar, né? Então, se você vai entregar um brinde, um bônus para um cliente seu que te contratou, você vai dar uma caneca para ele tomar o cafezinho dele na casa dele, ou para ele utilizar no escritório dele, e com o intuito de fomentar a sua marca, isso não tem irregularidade nenhuma, porque é uma relação do advogado e cliente. O que você vai ter que tomar cuidado é a forma de proporção que isso vai chegar. Porque ele não pode, por exemplo, pegar a tua caneca. Já pensou se ele está numa rave, é um cliente jovem, está numa rave, ou ele está num carnaval e aí ele tira uma foto com a sua caneca. Então, isso aí pode te causar problemas. Então, tudo vai ser de acordo com o que você representa e como você fornece esse tipo de brinde aos seus clientes. Mas a OAB ela não pode intervir em caso de você dar caneca, canetas a clientes seus. É a mesma coisa da mala direta, é a mesma coisa de um cartão. Só cuidado como que vocês vão fazer essa distribuição, senão vocês podem ter problema. Cuidado para não distribuir no município inteiro, como distribuir imã de geladeira no município inteiro. Exatamente. E depois teve que jogar tudo fora. Tá encaixotado. Esse processo que relatou fui eu, tá? Esse processo aí foi um dos processos que a gente estava comentando agora que o Conselho vira a decisão. Uhum. Esse processo foi um dos processos que eu virei a decisão, que já havia programado a decisão para arquivamento, e eu virei a decisão dentro do Conselho. Essas coisas tem que tomar muito cuidado, porque quando é vulgarizada a distribuição é que vai dar problema na OAB. Agora, distribuir para clientes eu não vejo irregularidade nenhuma e nem tem tipificação no Código de Ética ou no Provimento 94 que proíba a entrega para clientes disso, porque o imã de geladeira ele poderia ser entregue ao cliente como forma de ter um calendário com os agendamentos de retorno, que a pessoa vai vir para verificar o processo. Mas não pode ser destinado a pessoas que não são do controle do escritório. É a mesma coisa do que falam do link patrocinado, né? O link patrocinado você fazendo com um público de envolvimento, só quem visita a tua página é uma coisa. Agora, você fazer oferta a pessoas incertas, aí é que vai caracterizar a irregularidade na publicidade. É a mesma coisa, trazendo do antigo para o novo, é mais ou menos isso. Ou então aquele link, pergunte ao fulano. Pergunte ao fulano, exato. Assim, esse não pode. Poder até, se não for considerado, porque assim, a gente tem que entender o que é dúvida e o que é consulta, porque o código veda consulta deliberada nos meios de comunicação. Mas a partir do momento que entra aquele link, pergunte ao fulano a sua dúvida, fica complicado, né, cara? Fica,
Indiretamente, porque vai depender do nível de consciência que tem ali naquele perfil. Porque se a pessoa pergunta, quais são os meus direitos se meu nome é negativado? E aí a pessoa responde lá, ó, seus direitos com o nome negativado, se for indevido, você pode ter direito a uma ação judicial. Se for devido à negativação, você tem que procurar a empresa para pagar. Você só está tirando uma dúvida, você não está apresentando para ele uma solução direta. Mas tem que tomar muito cuidado com essas caixinhas de pergunta. Mas aí pode caracterizar a condução da coisa, né? Sim. O que não pode gerar o que não pode gerar no final é a questão de instigar o litígio, que também é vedado no Código de Ética. Quando você instiga o litígio, também é vedado. Você não pode falar, olha, quem perdeu o voo nos últimos 5 anos tem direito à indenização por danos morais. Você não pode fazer dessa forma. O que você pode colocar, você sabia que, aí embaixo você coloca, o passageiro que teve seus direitos lesados por cancelamento, atraso ou algo nesse sentido nos últimos 5 anos, pode requerer junto à empresa o que teve de prejuízos? E aí embaixo você citar algum tipo de decisão do STJ como parâmetro e tudo mais. Agora, você ofertar direto e falar, você tem direito a uma indenização, aí caracteriza direto o instigamento ao litígio e a pessoa vai falar, opa, então eu já vou procurar esse advogado aqui, que ele vai resolver. Então, tudo vai ser demandar a linguagem, né? A linguagem objetiva da tua postagem. Beleza? Ó, agora o aluno Bruno Queiroz, ele mandou aqui. Como decidir em qual área se especializar? Vamos lá. O que você deve pensar antes de se especializar? Você tem que se alinhar ao mercado atual. O que o mercado atual prega? Pessoas especialistas, pessoas que dominam o assunto e pessoas que entendem a dor do cliente. E aí é onde é o seu ponto de partida. O que você tem que ver de modo inicial? O que você quer defender? Qual é a dor da sociedade que você quer curar? Por exemplo, você quer advogar só para mulheres que sofrem violência doméstica? Ou você quer defender apenas os trabalhadores que são demitidos por justa causa? Ou você só quer defender a pessoa que foi presa ilegalmente por um cometimento de algum tipo de infortúnio e aí ele é preso indevidamente? Então, primeiro veja o que moveu você a fazer o direito e qual é a dor que você quer defender. A sociedade tem hoje inúmeras dores. A dor que assim a gente vê hoje gritante pode ser até mesmo algo que você já tenha passado, ou você já teve uma experiência ruim na sua família e você não quer que aconteçam com as outras pessoas o que aconteceu dentro da sua família, que às vezes desgraçou a tua família. Então, pense na dor que você quer curar primeiro, para daí você procurar uma área de atuação, um nicho específico, mas não se preocupe apenas com isso. Veja o que te move a advogar. Veja o que na sociedade hoje você vê como algo irregular e que você queria poder ajudar essas pessoas. Eu já vi perfis assim tão legais no Instagram, no sentido de que a pessoa só advoga para autistas. Ou que ela só advoga, assim, é um subnicho, né? É a área previdenciária, direito material, e ela subnichou ainda e ela só advoga para pessoas com autismo. Ah, mas ela só tem ações disso? Não, ela não vai só ter ações disso, como a gente já falou ali atrás de lateralidade. Quando você é visto como especialista por uma demanda, vem pessoas de outras áreas pedindo para fazer parceria ou te passam contatos para fechar contratos. Eu tenho muitos colegas advogados que, pela quantidade de demandas que a gente tem na área de cancelamento de voos, eles me passam até ações deles, pessoais, para fazer. Por quê? Eles não têm, às vezes, o domínio técnico daquela matéria e eles vão perder muito tempo fazendo, enquanto o meu robozinho ali faz ação de cancelamento de voo de forma automática. Onde eu produzo uma petição inicial, clicando em 6 botões e alterando 2 datas. Que o próprio sistema já faz isso para mim. Então, isso tudo vai demandar o seu escolher a especialidade que você quer. Pense em qual dor você quer curar. E aí você já vai ter uma clareza muito maior da onde você quer chegar e qual é a diferença do ponto A e do ponto B que você quer levar uma pessoa.
Veja se você quer tirar ela de uma insatisfação com um contrato de trabalho até a satisfação em uma reversão de justa causa ou uma reversão de rescisão indireta ou até um pedido de rescisão indireta. Então, veja quem você quer defender. O que te move ou o que te moveu a fazer direito, as suas lutas pessoais, as suas convicções, ideologias. Pense nisso, construa um personagem para a sua advocacia. É o que a gente chama de prospecto, né? Qual é a fórmula do seu prospecto? Que é onde a gente fala em nicho e persona. A persona é a imagem fictícia do teu bonequinho. Quem você quer defender? O seu cliente ideal. E parte daquilo ali. E aí você faça um relatório de quais as dores que essa pessoa sofre normalmente. E aí você vai começar a produzir conteúdo, a fazer as suas páginas para o Google Ads, a fazer toda essa dinâmica de marketing jurídico. O marketing jurídico em si, ele é só uma ferramenta. Só que você precisa entender o que vem por trás. O que vai chegar a você fazer aquele marketing jurídico. Porque você pegar uma publicação do CNJ, tirar, às vezes nem tira o logo, e jogar direto lá no teu perfil, aquilo ali não vai atrair ninguém. Malemão curioso. E fica um perfil chato, desumanizado. Agora, a partir do momento que você cria uma pessoa fictícia que você quer defender, e dessa pessoa fictícia você começa a contar histórias dessas pessoas, aí sim vai fazer toda a diferença. Que é você humaniza, você passa para a pessoa e ela fala, poxa, eu já passei por isso. Ou se ela não passou, você vai falar no final do seu vídeo, você não passou por isso? Excelente. Mas envie para alguém que você sabe que já passou. Essa pessoa pode estar precisando desse vídeo para poder curar alguma dor dela. E aí essa pessoa vai expandir o teu conteúdo para outra pessoa e isso vai te trazer uma indicação. Isso é reciprocidade, porque você ajudou ela de alguma forma já uma vez e ela vai te ajudar indicando para alguém porque ela gostou e sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Então isso vai fazer uma grande diferença na sua especialização. Beleza? A segunda pergunta que ele mandou foi o nervosismo do primeiro emprego, como se preparar? Eu acho que o se preparar é não se preparando em si, mas enfrentar o campo de batalha logo de cara. Se você ainda vai procurar o seu primeiro emprego, esteja já pronto para aceitar algumas coisas de início e depois crescer e amadurecer com seus próprios erros. Porque não existe uma fórmula mágica e nenhum método pronto de como que a gente vai ingressar no mercado de trabalho. E sim, a oportunidade. E a oportunidade, quem vai fazer ela ser satisfatória é você. Porque muita gente, às vezes, tem um emprego bom, mas não é feliz. Ao mesmo tempo que muita gente é feliz, mas não tem um emprego tão bom em questão salarial. Então, o jeito de você se preparar da forma melhor é estar apto a críticas construtivas e estar apto a dar críticas construtivas aonde você for. Não seja o que a gente fala, eu chamo muito de CL treta, que é aquela pessoa que quer um saláriozinho medíocre no fim do mês. Eu não contrato advogados no escritório para trabalhar como CLT. Os advogados do escritório todos são associado/sócio. Ou seja, quer trabalhar no escritório? Ótimo. Você vai ter uma demanda aqui do escritório, onde você vai receber um percentual, e o que você trouxer, racha. Eu sou sócio em tudo que você trouxer e do que você prestar de serviço para mim. E do que eu te mandar fazer, você vai cumprir aquelas obrigações. Ele não paga nada de despesa do escritório, todas as despesas são custeadas por mim e pela minha sócia, mas tudo que ele produz dentro, ele passa um percentual do escritório, mas ele não recebe salário fixo. Então, isso é a forma de eu incentivar ele a não ter horário para chegar. Ninguém tem horário para chegar lá no escritório. Se ele quiser chegar 10 horas da manhã e produzir o que tem que produzir e sair 2 da tarde, é uma escolha dele. Ele é quem está fazendo o salário dele. E por isso que eu não pago salário. Eu deixo ele com liberdade para poder trazer clientes para o escritório e crescer junto com o escritório. Esse é o grande potencial. É você ter essa dinâmica de não pensar em pagar salário para as pessoas. Por exemplo, a minha estagiária já fez 3 iniciais essa semana. Ela vai ganhar participação em todas. Ela vai ter um percentual menor do que um advogado? Menor do que um advogado. Mas ela já está construindo a carteira de clientes dela. Por quê? Como ela fez a inicial, quando tiver um retorno, eu já vou falar, olha, pode atender, você já vai atender o cliente, eu vou ali estar dando suporte, e a pessoa já vai ganhando aquela maturidade. Isso tudo é uma forma também da pessoa entender, poxa, ele está me dando liberdade no escritório.
Então, eu tenho o intuito de crescer aqui, eu vou trazer mais clientes para cá. Quando alguém precisar na minha faculdade, eu vou indicar o escritório. Quando alguém precisar na minha família, eu vou indicar o escritório. E aí, isso tudo já vai fomentando essa preparação. Então, eu não cheguei a ver o teu perfil, se você já é advogado ou se é bacharel e está começando a trabalhar agora no mercado, mas utilize isso. Entre em uma empresa, se você for trabalhar como associado ou como empregado, entre na empresa não com um perfil focado em ser um empregado, e sim um empreendedor. Se destaque. Se você tem que sair 6 da tarde, se tem um horário, não sai 6 da tarde, sai 7 e faça mais. Eu falo muito em over delivery. Over delivery é você entregar mais para aquela pessoa do que propriamente dito ele te contratou para fazer. E é isso que vai te dar uma capacidade melhor de desenvoltura no mercado de trabalho. A segunda pergunta dele, a terceira pergunta dele foi: quais cursos preparatórios você acredita serem úteis para tornar um profissional melhor e preparado para a vaga? Tudo que a faculdade não ensina: vendas, gestão de pessoas e relacionamento. Esses são os pontos principais que você deve hoje ser craque, tá? Gestão de pessoas e financeira, lógico. Relacionamento, porque o relacionamento vale mais do que dinheiro. Se você tiver bons amigos, se você tiver entrada nos lugares, for respeitado pelas pessoas, você vai ter um leque muito maior de produtividade. Você vai conseguir, de fato, trazer essa clareza para todo mundo. Ao invés de ficar numa caixinha fechada, onde você só recebe ordens e cumpre ordens. Então, trabalhe vendas, que a faculdade não ensina. Trabalhe gestão de pessoas e gestão de escritório, que é controladoria jurídica, o que são soft skills que você precisa ter hoje para ser um advogado de sucesso. Tá? Não existe uma fórmula mágica, não existe 5 passos para ser o melhor, não existe nada disso. Existe resiliência e muito estudo. Eu leio pouquíssima coisa sobre direito. Pouquíssima. Ó. Se eu pegar aqui dos meus livros, ó, a maioria são ou sobre motivação, como Augusto Cury, ou a maioria são livros motivacionais, como Poder da Ação, do Paulo Vieira. Aqui tem um monte. A Arte de Ligar o Foda-se. Ou seja, são tudo... Tá desfocado, porque como eu estou no quarto, eu tirei. Ó, Arte de Ligar o Foda-se. Ou seja, todos os livros não ligados à área do direito. Os meus maiores insights de postagem, eles não vêm de livros jurídicos. Porque a nossa audiência, ela não quer ver coisa chata. Ela quer ver coisa prática. Eu fico muito mais feliz quando eu vejo que 35 advogados curtem o meu post do que quando eu tenho 550, 600 curtidas de pessoas só para inflar o meu ego. Porque eu sei que eu impactei 25, ou 30, ou 50, ou 100 pessoas que possam utilizar aquela minha dica para poder facilitar o serviço dela naquele dia. Então, o que vai te tornar um profissional melhor hoje, para se destacar no mercado de trabalho jurídico, é esquecer que nós somos advogados, e sim que nós estamos advogados. Pense fora da caixa. Como eu já falei, tenha parcerias com corretores, parcerias com contadores, parceria com tudo. Se venda. Mostra a cara todo dia no Instagram. Pare de achar que as pessoas vão falar mal, porque vão. Quando eu rodo o link patrocinado, vira e mexe, aparece um comentário lá, mais um charlatão, mais um isso. Isso acontece com todo mundo, não é só comigo. Acontece com grandes players do mercado que já citaram fatos assim horríveis de pessoas falar, mais um coach Zé, que está querendo tirar dinheiro das pessoas. Isso acontece diariamente. Então, assim, não tenha medo do que as pessoas vão te julgar, porque vão julgar. E se estão te julgando, igual eu já falei para alguns aqui, é uma situação de inveja, porque a pessoa não conhece, não se prepara, e qual é a única ferramenta dela? Criticar quem está fazendo. Então não se preocupe com brincadeirinhas de blogueiro, com brincadeirinhas disso ou aquilo, porque quanto mais te chamarem disso, mais forte vai ficar a sua marca. Então não se preocupe com isso, tá? Vamos para a pergunta agora da aluna Márcia Teixeira, lá do Rio Grande do Sul. Ela perguntou: o que você pensa de fotos de exposição nas redes sociais?
Bom, eu fiz uma enquete há algum tempo atrás, eu vou expor a opinião minha e vou expor o resultado que teve a enquete. 75% das pessoas que responderam a enquete, eu acho que desses 75, mais 60 foram advogados ou advogadas. Eles colocaram que não entendem como favorável fotos de exposição nas redes sociais. Mas eu não vejo isso como só prejudicial, tá? Mas eu vejo que você pode ter um perfil pessoal bloqueado, postar o que você quiser, cada um tem a sua liberdade de expressão, mas você pense no seu cliente primeiramente. Pense o que ele pode achar daquela foto, porque é ele quem paga teus honorários. E não só pensar nele e falar, mas é o meu direito, meu corpo, minhas regras, e não sei o quê. Eu não estou dizendo só para mulher, eu estou dizendo para homem também, que posta bebida alcoólica, que posta em festa raves, em festa com muitas mulheres. Qual é o tipo de credibilidade que aquilo ali pode passar? Credibilidade, zero. Mas para algumas pessoas não vai fazer diferença, porque tem pessoas que curtem muito, farreiam muito, se expõem muito e são excelentes profissionais. Isso não vai tirar isso de você. Mas talvez o seu cliente se incomode. Ou às vezes você posta em um horário errado, e aí no dia seguinte tem uma audiência 8 da manhã e você posta no dia anterior uma foto 00:30 bebendo. Qual é a credibilidade que isso vai passar para o cliente? Zero. Mas eu vejo só como prejudicial, eu não vejo como ponto favorável. Pode postar? Pode, é uma escolha sua, o perfil é seu, mas se você quer ter um conteúdo profissional, se atenha à sua vida profissional. Poste sim, que você vai no fim de semana passear com o cachorro, passear com os filhos, isso é muito legal, isso humaniza tudo que você faz durante a semana na parte profissional. Mas uma foto de biquíni, deixe para os seus amigos. É só para ter curtida? Deixe para ter curtida pelos seus amigos. Eu não arrisco postar foto com bebida alcoólica, não teria problema nenhum de colocar. Isso não afetaria o que eu penso de mim. Mas o meu possível cliente pode falar, poxa, quem é esse cara para estar falando alguma coisa sobre responsabilidade no trabalho, sobre técnicas de tudo, e simplesmente estar aqui na rede social só postando isso de bebida, só postando fotos sem camisa na praia, ou isso ou aquilo. Eu não digo isso só para mulher, eu digo para homem e mulher. É se ater ao que humaniza o perfil, mas de uma forma prática, que não vai te causar prejuízo. Você pensa, isso pode me causar algum ponto positivo? Opa, então eu posso pensar em postar. Essa foto aqui, ela pode me causar alguma coisa prejudicial? Aí penso, alguém pode não gostar. Então fala, cara, então não vou postar, não vou arriscar perder um cliente por conta de uma foto. Mas você tem a liberdade de postar o que você quiser. Eu não postaria, tá? É o meu pensamento, é o que grande parte respondeu na enquete, teve 185 votos, então você bota aí 60%, uma média de 120 pessoas falando que não. E uma segunda pergunta que eu fiz referente ao mesmo tema foi se a pessoa já tinha perdido algum contrato por conta de fotos. E eu não me recordo agora, mas eu sei que foi assim, esmagadora, tipo 80% respondeu que já tinha perdido um contrato por conta de algum tipo de foto, algum tipo de relação que possa ter causado o afastamento do cliente. Então, o meu indicativo se vai causar prejuízo, não faça, seja foto, seja vídeo, deixe isso para o seu perfil pessoal, onde só as pessoas que te conhecem de fato sabem que aquilo ali não afeta a tua moral ou amoral, ou o que quer que seja, só essas pessoas poderem julgar, e não possíveis clientes. Tá? Vamos lá, a próxima pergunta dela é: como limita os horários das campanhas de Google Ads? Vamos lá, eu vou passar aqui a tela agora, e aí vou abrir a telinha do Google Ads para mostrar. Mas é algo bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida referente ao que a gente estava falando, ou complementar o que acha referente a isso, pode mandar bala aí também. Só me confirmem se está aparecendo aí para vocês a tela do meu Google Ads. Está aparecendo.
Ótimo. Ó, essa é a campanha de hoje. Ó. 22 de fevereiro. Tive 2 cliques na página. Desses 2 cliques, eu só tive um contato no celular. Então, uma pessoa clicou e voltou para o Google para pesquisar. Tá? Eu tive 45 aparições lá no topo do Google. Aí o que acontece? Quando eu quero determinar horário, por exemplo, a minha campanha ela roda 24 horas por dia. Mas se eu vim aqui em configurações da conta, vamos ver se ela não me trollar, porque esses dias teve atualização. Senão vai estar aqui informações demográficas, mas aqui vai estar a opção que está escolhida atualmente. Será carregar? Ó, hoje a minha campanha aqui, essa aqui é de direito consumidor, ela roda sem relacionamento de horário. Ela roda 24 horas por dia, ela não tem nenhum tipo de limitação. Aí, isso eu vejo aqui em configurações de conta, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Ir em informações demográficas, aí aqui eu consigo delimitar a idade, o sexo, renda familiar, combinar alguma dessas duas, tá? E consigo excluir algumas situações. Aqui eu vou conseguir excluir, por exemplo, qual é o tipo de público que eu não quero que visualize o meu anúncio em caso deles selecionarem. O Google Ads está um pouquinho lento hoje, mas... Ó, aqui eu consigo fazer algumas exclusões demográficas. Seleciono a campanha que eu quero, por exemplo. Essa aqui é uma campanha que eu rodo lá em Salvador, em parceria com um advogado. E aqui eu rodo Direito do Consumidor em Porto Velho. Ó, eu consigo delimitar aqui o sexo que eu quero aparecer, a idade que eu quero aparecer, a renda que eu quero aparecer, que às vezes eu advogo para todos, ou eu posso excluir, por exemplo, os 50 com menor renda, que são as pessoas com bem baixa renda e que aí as possibilidades de advocacia mais rentável, quem cobra honorários antecipados não conseguiria atender. Essa aqui, por exemplo, eu deixo tudo, tá? Eu deixo tudo para correr, porque normalmente ações de direito do consumidor, a gente cobra uma consulta ali inicial e o restante só no êxito. Mas às vezes quando a pessoa não tem condições e é uma barreira, uma objeção, o pagamento da consulta ali de imediato, o que eu faço? Eu jogo para receber no fim do processo também. Só que daí eu não vinculo ela ao êxito. Eu falo, olha, se ganharmos a ação, o contrato aqui estipula que a consulta é R$ 287 para esse teu caso, e aí mais 30% do que a gente conseguir com a ação. Mas se a gente não conseguir o resultado com a ação do dano moral, você paga esses 287 de qualquer forma. E aí eu posso parcelar para você e tudo mais. E aí já fica vinculado no contrato quando a objeção da pessoa é não pagar a consulta de imediato. Aí ainda acontece muito, principalmente nessas áreas mais gerais, como consumidor, previdenciário, trabalhista. Mas dá para fazer esse jogo de cintura quando tem objeção com a pessoa. Eu não perco o negócio. Eu não dou desconto também, não faço abaixo de 30% quanto é êxito. Eu prefiro perder um cliente, porque se é uma pessoa que está brigando pelo meu preço, de imediato, quando eu estou fazendo tudo, vou fazer todo o trabalho, vou ter todo o custo operacional, vou ter todo o custo de ir para uma audiência, com um risco de lá na frente não ganhar nada, e ele não dá o valor a esse recebimento, eu prefiro não fechar. Então, o que eu sempre ajusto é a questão de eu cobrar a consulta de imediato ou não. Então, aqui eu consigo excluir tudo. Já mudou aqui de novo, porque não está o do fuso horário. Mas eu vou achar aqui. Grupo, rascunho, alteração, dispositivo. Ó, aqui eu consigo disponibilizar se eu quero aparecer só em celular, ou só em computador, ou só em tablet. Programação dos anúncios. Talvez seja aqui. Página de destino. Configurações, menos locais. Aqui, pronto. Programação de anúncio. Já mudou aqui a telinha do Google. Então ele vai estar aqui embaixo. Deixa eu só fechar aqui para vocês. Ó, a tela ele vai ficar aqui embaixo em programação de anúncios e aí você consegue disponibilizar. Por exemplo, eu já tive um cliente de direito de família que ele deixava a campanha rodar 24 horas por dia. E um certo dia ele falou que não conseguia. Um certo dia ele dormiu, na verdade. E aí ligaram para ele
ele não atendeu, e no dia seguinte ele foi ver, era uma ligação de uma cliente dele que tinha sido espancada pelo marido, e aí ele, para não correr esse risco de novo, de ficar com a consciência pesada, porque ele falou, poxa, eu poderia ter atendido, e aí ele acabou que isolou a parte da noite, não fazia mais e só atendia de 8 às 18, e aí ele começou a colocar, e aqui ele estipulou o horário. Natasha, tu levantou a mão, tu quer complementar alguma coisa referente ao assunto que a gente estava? Ou foi só para sinalizar que estava me ouvindo? Foi só para sinalizar, amigo. Então... tá. É porque agora que eu vi, eu nem sabia dessa mãozinha, ó. Ó, aqui você consegue estipular todos os horários, principalmente quais são os dias que você tem maior pesquisa. Ó, por exemplo, aqui ele colocou que na segunda-feira, hoje, por exemplo, os maiores horários de cliques foram agora, entre 18 e 19 horas. Segunda-feira passada, apareci 16 vezes e a maior quantidade foi entre 12 e 13 horas. Então, ele aqui vai estipular tudo. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Ver a hora, o dia, quais são as programações. Hoje, por exemplo, ele está dando como segunda-feira, e aí a gente só vai alterar os horários que a gente quer que ele apareça, para daí a gente vincular, que foi o caso que ele passou por esse problema. Eu deixo minhas campanhas rodando 24 horas. Às vezes tem cliente que manda 10 da noite, 9 da noite, mensagem? Tem, acontece. Mas eu prefiro ter esse cliente, já mandar uma mensagem para ele e falar, ó, eu estou ainda em reunião aqui, eu já mando logo de cara. O prazo de resposta do sistema que eu tenho é de até 15 minutos. Então a pessoa me manda uma mensagem, eu vi que é oriunda do Google Ads, eu já jogo e falo, pessoal, alguém disponível para responder? E aí ele já, todo mundo tem o mesmo WhatsApp, onde é a minha cara, se tiver que mandar mensagem de voz sou eu que mando, mas normalmente a parte de teclar, eles já têm toda a parte fundamentada lá para ir mandando as mensagens automáticas, que é um gerenciamento que eu uso. Então eles já conseguem responder em até 15 minutos, e aí eu já falo, no dia seguinte, me manda um áudio com suas dúvidas, o que você precisa e qual é a sua urgência de atendimento. E aí ele me manda um áudio, e aí no dia seguinte eu já dou continuidade no atendimento. Mas as minhas campanhas rodam 24 horas por dia. Às vezes é chato, recebe uma ligação ou outra no horário que você está com a família e tudo mais, mas daí eu já falo, olha, eu estou ocupado agora, mas me manda pelo WhatsApp que eu já te respondo em seguida, e aí já agendo para a gente conversar amanhã de manhã, para não perder o contato, senão ele vai no Google, já pesquisa outro, e já chega no contato do outro. Tá? Então essa é a forma de você limitar a questão dos horários. Vai ser aqui em programação do anúncio. Deixa eu agora voltar aqui. A próxima pergunta dele foi como eu limito idades. É ali onde a gente estava. Acho que eu até coloquei, foi o primeiro que eu expus lá, né? Mas a idade vai ser no mesmo local. Configurações. Informações demográficas, idade. E aqui eu vou adicionar, não foi, idade. Embaixo. Configura, informação demográfica, idade. Informação demográfica, idade. Pronto. Ó, aqui, por exemplo, vamos supor que eu advogue na área previdenciária. Tem uma campanha de direito previdenciário aqui também. Se eu tenho uma página onde a pessoa vai cair lá dentro e eu só advogo em aposentadoria por idade, faz algum sentido eu deixar essa garotada toda jovem aqui, de meia idade, na campanha? Não faz sentido. Então, o que dá para fazer? Você vem e exclui. Ó, por exemplo, nas campanhas de direito previdenciário, ó, eu já removi de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, e deixo só acima de 45 anos. Ah, Wilson, mas por quê? Porque acima de 45 anos, as chances reais de eu fechar um contrato de aposentadoria por idade é muito maior. Já quando eu faço uma campanha só para LOAS, por incapacidade, que atende daí quem tem autismo, que já recebe de imediato, que tem inúmeras peculiaridades na questão de deficiências, aí eu deixo desde da idade até menor de idade, porque faz sentido para mim deixar esse pessoal, porque durante toda a vida você pode ter uma incapacidade, diferente de quem se aposenta por idade. Ele já tem um requisito.
Porque se uma pessoa de 25 anos, ela não vai chegar para mim e perguntar, doutor, posso me encostar por idade? Ele não vai. Agora, uma pessoa de 50 anos, 60 anos, já vai perguntar, dependendo do tipo de função que ele teve durante a vida, pode ser que ele tenha já uma possibilidade de se aposentar antes mesmo dos 65, com mais a contagem de tempo de serviço. Então, vão ser inúmeras as chances maiores de eu fechar um contrato com alguém com maior idade do que com menor. Então, daí faz sentido deixar a idade. Agora, quando for campanhas gerais, trabalhista, consumidor, às vezes família, aí vai depender de qual é o tipo de perfil que você quer atender. Então, vai de acordo com a campanha e de acordo com a área de atuação de cada um para poder delimitar essa barreira da idade. Deixa eu ver se a próxima pergunta dele aqui também tem relacionado. Ah, tá. Quantas landing pages preciso ter para ter resultados? Não existe um número certo de landing pages. Por exemplo, eu tenho uma landing page para direito previdenciário, acho que... Desculpa ver aqui a novo. Vedana Advocacia. Aqui, ó. Vedana Advocacia, Direito do Consumidor. Não foi. Vedana Advocacia, Direito do Consumidor. Vedana Advocacia. Direito traço consumidor. Deixa eu ver se é assim. Pronto. Ó. Ixi. Ou tá fora do ar ou minha internet bugou aqui. Dando advocacia. Não tá indo. Tem que ver até o que é. Mas eu acho que eu consigo pegar aqui. Por exemplo, eu tenho uma campanha de direito do consumidor, que é essa. Esse é o link. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Foi. Ó, essa é uma página, por exemplo, de direito do consumidor. Se a pessoa procurar lá no Google, advogado do consumidor Porto Velho, advogado em Porto Velho contra a Oi, advogado em Porto Velho contra a Energisa, advogado em Porto Velho contra a Caerd, advogado contra fulano de tal, tudo que for relacionado a direito do consumidor, ele vai cair nessa minha página aqui. E nessa página tem o portfólio de produtos, indenizações de débitos SPC e Serasa, indenizações por dívidas já pagas, cancelamento de voo, extravio de bagagem. Isso aqui é uma campanha que eu chamo de campanha mãe, que ela abrange a matéria de direito do consumidor. E aí, dentro da de direito do consumidor, eu ainda tenho um subnicho, onde eu tenho uma página que fala, preciso de um especialista em cancelamento de voo ou extravio de bagagem? E aí, quando a pessoa procura lá, tive meu voo cancelado, o que fazer? Ela já vai ver um anúncio lá de advogado, vai clicar e já vai ter o botãozinho do WhatsApp para falar diretamente comigo. E aí ela já vai vir, eu já vou saber por quê. Quando eu clico aqui, já vem uma mensagem pronta. E essa mensagem pronta vai chegar para mim assim: olá, vi seu anúncio no Google e que você é especialista em direito do consumidor, posso te ajudar? Eu já sei que é uma pessoa que vê através de uma busca sobre direito do consumidor. O que eu faço? Já mando um vídeo imediatamente para ela, que eu tenho pronto, falando, oi, eu sou o Will, sou advogado. Eu já quebro a objeção de ser uma fraude ou não isso daqui. Porque muita gente fala, a internet é cheia de charlatão, isso e aquilo. Isso é realmente verdade. Porque o normal é as pessoas utilizarem isso de uma forma ruim contra você e pegar seus dados, fazer besteira com seus dados. Então eu já quebro todas essas objeções. Aí vamos dizer que eu pego uma outra e vou para direito previdenciário. Acho que eu consigo agora. Ctrl V / direito traço previdenciário. Bom, isso aqui já é uma landing page voltada à área previdenciária. Preciso de um especialista em direito previdenciário. Aqui eu falo, ó, faço aposentadoria, faço LOAS, faço pensões, faço benefício de INSS, auxílio acidentário e pedido de revisão. Quer falar comigo? Só clicar no botãozinho do WhatsApp. E aqui já vai vir uma mensagem direta falando, oi, vi seu anúncio no Google, preciso de um especialista na área previdenciária, você pode me ajudar? E aí eu já sei que a pessoa veio da área previdenciária. O que eu faço? Mando um vídeo sobre direito previdenciário falando o que a gente faz.
que a gente ajuda as pessoas a se aposentar ou a conseguir o melhor benefício, os melhores valores referente à ação, porque a pessoa procurou até mim, já veio um contato, e aí eu posso fazer uma abordagem um pouco mais agressiva para ela em uma mensagem no WhatsApp, porque ela se interessou e veio até mim, eu não ofereci nada antes para ela. Eu só estou falando aqui, preciso de um especialista, fale comigo agora no WhatsApp, certo? Então não existe, quanto à sua pergunta, um limite correto de landing pages. Vai de acordo com o perfil de quem você atende. Por exemplo, tem alunos aqui que tem uma página e tem muita conversão. Por quê? A comunicação é muito tranquila quando a pessoa chega aqui e fala, opa, consumidor, o que direito do consumidor faz? E aqui tem as ações, se ela se identificar com alguma dessas aqui, ela vai te fazer o contato. Agora, se é uma pessoa que procurou, preciso de um advogado criminalista, eu matei alguém, e cai nessa página aqui, ele já vai falar, vixe, esse aqui não cuida de criminal não, e já volta. Então, tudo que tiver no anúncio tem que ter dentro da página. Porque se ela procurar bola de basquete, entrar no site e tiver um tênis de futebol, ela volta até ela achar uma bola de basquete. Então, tem que convergir todas as informações do seu anúncio com a página. Então, não existe um número certo e correto de quantas páginas você deve ter. Não se preocupe com isso. E sim que as informações da tua página estejam no teu anúncio. Que essas palavras-chave estejam bem corretas e alinhadas ao propósito que você tem com a campanha. Certo? A última pergunta dele é: qual o melhor horário para postar no Instagram e redes sociais? E aí vem o velho caso do advogado. Depende, tá? O melhor horário para você postar, embora os algoritmos dizem que é 9 da manhã, 12 horas, 16, 18 e 21 horas, tá? Mas você tem que identificar qual é o horário que a sua audiência está no Instagram. Porque não adianta você postar às 9 e ir para uma fila ali para ficar, nem às 10, nem às 11, nem meio-dia, ir para uma fila e ficar ali na correspondência de ficar aparecendo para alguém, sendo que a pessoa que você quer atingir, por exemplo, você só atua para vigilante. Durante o dia ele está dormindo. Você concorda comigo? E qual é o horário que ele vai ficar vendo o Instagram, o WhatsApp ou o recebimento de e-mail? Durante a madrugada, que ele está trabalhando. Então, você tem que ver e identificar qual é o horário que a sua persona, que o seu objeto ali, que o seu possível cliente vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, vai estar no LinkedIn, se é empresas, ou vai estar em qualquer outro tipo de relacionamento. Veja, pesquise, isso tudo você consegue lá no Instagram, identificar quais são as horas de mais pico do teu perfil. Qual é a hora que mais pessoas que te seguem estão online. Você sabia que você pode ver quantas pessoas estão online de acordo com a distribuição, fazendo isso aqui. Você vai como se você fosse abrir um ao vivo, tá? Você vai como se fosse abrir um ao vivo. Vou mostrar aqui para vocês. Ao vivo. Vai como se... Deixa eu botar aqui na minha frente, porque daí aparece. Estão vendo que tem uma mensagem aqui, bem no meio? Ele está escrito assim, 104 seguidores estão online agora. Ou seja, eu sei que 8h30 da noite, no horário de Brasília, tem uma média de mais de 100 pessoas conectadas e que podem assistir a minha live. Que vai dar um pico de 100 pessoas? Não, eu cheguei a bater isso pouquíssimas vezes. Acho que só em evento. Normalmente é 5, 10, 12, 25, 30 dessas 104. Por quê? Aqui, às vezes, eu tenho até mais pessoas, mas o que conta? O sinal de internet, qualidade do vídeo, a qualidade da foto que vocês vão postar, isso vai influenciar na quantidade de pessoas que vão visualizar. Então, você consegue medir, pega um dia, anota na tua agenda e fala, olhar no Instagram ao vivo, 9, 12, 16, 18 e 21 horas. Faz esse teste. E aí você vai ver quantas pessoas online estão naquele momento. Porque são pessoas que podem chegar ao seu conteúdo e que provavelmente você vai conseguir alcançar quem você quer nesses horários. Então não se preocupe em postar os horários que o Instagram determina, e sim os horários que você pode chegar na tela do seu cliente. Isso vai fazer um diferencial também, tá? Agora o aluno Pericles, ele é de Salvador, na Bahia. É até um dos parceiros que a gente tem já que faz campanhas com a gente.
Ó, ele fala que não consegue cobrar consultas e nem dar desconto e ele não consegue sem dar desconto nos honorários. A gente falou agora um pouquinho, e tem uma aula específica, acho que é a aula 8, se eu não me engano, tá? A aula 8 fala sobre isso, sobre precificação de honorários, cobrança de consulta, ou ela está dividida em duas lá no portal. Dá para assistir as duas aulas. Uma só sobre como cobrar consulta, os primeiros passos, e depois como precificar os honorários. E aí você questiona aqui, eu não consigo cobrar o valor que a OAB determina. Eu não cobro o que a OAB determina, já cobrei menos do que a OAB determina em alguns casos, porque eu precifico os meus honorários na quantidade de horas que eu vou trabalhar no processo. Eu não me atenho a que o mandado de segurança tem que ser cobrado R$3.000 pela tabela da ordem. Eu coloco isso com base em um custo fixo que eu tenho. E como que faz esse custo fixo? Basta assistir a aula lá, eu ensino como fazer o cálculo certinho, tem até uma tabela que eu dou lá, eu acho que eu até mandei um material lá no grupo, senão eu vou mandar na hora que terminar aqui, sobre a aula de precificações, todo como fazer o cálculo do escritório, ou se você quer cobrar, por exemplo, para obter algum tipo de renda recorrente, você pode colocar o que chamam lá de custo por processo mensal, né? Custo por processo, que é o CPC, você cobrar uma mensalidade do seu cliente a um tipo de demanda. Por exemplo, você faz uma ancoragem, eu posso te cobrar aqui nesse valor, o valor para mim trabalhar na sua ação é 15 mil, mas aí, só que não é 15 mil, o valor que você cobraria era 5. Só que daí você fala, mas como você já é cliente do escritório, ou como você está vindo a primeira vez, o que eu vou fazer para você? Você vai me passar a quantia de R$5.000, que já é o valor que a gente quer cobrar como honorários. O valor que eu vou te cobrar é R$5.000 e você vai pagar uma taxa de manutenção do processo, que é o TMP. Você vai me pagar, enquanto durar o processo, um valor de R$40, vamos supor, mensal, que é o que você vai fazer. Você tem 200 processos no escritório, por exemplo, e o custo operacional do teu escritório, para ficar fácil a conta, é R$400. Você vai dividir os R$400, que é o custo do teu escritório, pela quantidade de processo que você tem, que é 40. Então, vai dar uma média de R$10 por processo. O custo operacional para o teu escritório trabalhar para todos os processos que você tem na sua base é R$10 por mês. E esse custo você repassa ao cliente. Porque isso aí vai ser uma forma de você ter todo mês uma renda para pagar as despesas do teu escritório e os honorários que você cobrar ser limpos. Porque os 5 mil é o seu objetivo final, mas você fez uma ancoragem em 15, se ele quiser pagar os 15, ou que você cobre uma taxa de manutenção do processo de acordo com a quantidade de meses que vai levar o processo. Se demorar um ano, ótimo, ele vai ter benefício, porque ele pagou bem menos, supostamente, e pagou por pouco tempo. Ou se o processo dele demorar 7 anos, talvez ele tenha um prejuízo, talvez você ganhe mais, mas não vai ter prejuízo pela relação da quantidade de vezes que você vai peticionar no processo e ter gastos com aquele processo. Diego, levantou a mão? Bom, Wilson, surgiu uma situação aqui, eu vou ter que sair. Eu queria pedir licença para assistir depois no portal. Vai estar no portal, né? Vai. Assim que ficar aqui pronta a aula, eu já mando lá. Pode ficar tranquilo. Então tá, peço desculpas aí. Que isso. Faltam mais 3 perguntinhas aqui, acho que mais uns 20 minutos, mas fica tranquilo. Então tá joia. Valeu. Valeu. Então, nessa parte de cobrança de consulta e dos seus honorários, esqueça a tabela da OAB. A tabela da OAB é um parâmetro mínimo de dignidade. Mínimo de dignidade, tá, pessoal? Então, não se atenham a ela e saiba quanto vale hoje o custo do seu escritório e quanto que você gasta para produzir um processo de forma mensal e recorrente. E você pode trabalhar das duas formas de cobrança, ou com a taxa de manutenção de processo, ou com os honorários em valor fixo até o final do processo, de acordo com a quantidade de horas que você vai trabalhar. Aí ele coloca a segunda pergunta: onde devo focar minhas forças, nas redes sociais ou no Google? Eu acho que você deve focar suas forças aonde estiver te gerando resultado. Se os seus resultados estiverem sendo oriundos do Google, ótimo, faça do Google. Se você estiver tendo resultados do Instagram, faça do Instagram. Se você tiver do Facebook, faça do Facebook. Não se limite a uma só rede social. Tenha um portfólio.
Se você tiver uma demanda, só um pouquinho, pessoal, que eu estou isolado hoje aqui, eu vou só ver porque estão me ligando, senão vão achar que eu morri aqui em casa. Então, voltando aqui, pessoal, não existe focar forças em um lado só, porque você focando em um lado só, você não vai conseguir identificar e nem ter chances, por exemplo, se aquela forma de prospecção naquele mês não der muito certo, você não vai conseguir alcançar os resultados que você quer. Então, não existe focar em um canto só. É a mesma coisa, por exemplo, de eu ter 4 lojas numa cidade. É a mesma coisa de eu ter 4 redes sociais. Se eu tiver uma rede no Google, uma rede no Instagram, uma no Facebook e uma no LinkedIn, é a mesma coisa de eu ter loja em todos os cantos da cidade. É mais formas de eu ser visto e ser lembrado pela minha audiência. Então, aí está um ponto-chave para a gente conseguir. E aí a última pergunta dele é: qual a melhor estratégia para obter resultados? Peraí, gente. A comida chegou, mas ela vai esperar ali um pouquinho. A última pergunta é: qual a melhor estratégia para obter resultados? E a palavra que eu deixo como finalização é resiliência. Resiliência em tudo que você for fazer. Se não deu certo no primeiro dia, não se importe, vai dar certo no segundo, no terceiro, no quarto, ou no quinto, ou depois de 6 meses, ou depois de um ano. O importante é não parar, não desistir, porque o que vai gerar resultado é você repetir tudo que você faz todos os dias, com frequência, e ser lembrado todos os dias pelas pessoas. Não existe fórmula mágica, não existe 5 passos do sucesso, não existe os 10 passos de como ficar rico, e nada melhor do que você todos os dias repetir a fórmula de sucesso que você tem, que é se vender, propagar sua marca e obter resultados diariamente, com processos diariamente. O importante não são likes, não são curtidas, e sim a quantidade de pessoas que você impacta e pode ajudar. Beleza? De perguntas, seriam isso, pessoal. Eram 15 perguntas. Tem alguma dúvida ainda para a gente conversar? Não. Super tranquilo. Tranquilo? Natasha, senão a gente encerra já. Eu acho que não. Então a gente vai encerrando por aqui. Qualquer coisa, tem os canais de contato aí, e-mail, Instagram, WhatsApp. Só mandar mensagem que a gente vai tirando dúvida e batendo um papo durante a semana. Valeu, amigo. Foi ótimo. Valeu. A aula. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Tchau, tchau.